Mas o que é importante é que as redes de segurança funcionaram. Assim, pô, falhou um sistema hidráulico, o cara pousou, saiu da pista no final e ninguém se machucou. O outro quebrou um trem de pouso, arrastou, não pegou fogo e ninguém se machucou. Então, essas coisas não deveriam ser misturadas com um acidente que morreu 178 pessoas, que não é pra morrer ninguém. Nossa. Mas você fala por que tinha tanto acidente nessa época? Não, eu falo que nessa época que a gente tinha um tipo de computador desse, a gente tinha mais acidentes e as pessoas às vezes acham que, pô, aconteceu um acidente em 1960 e vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu em 1960. Não, hoje em dia a gente tem computador com... O que esse computador não tinha de memória RAM, nem de HD, nem nada, hoje a gente tem numa placa de vídeo 16 GB de RAM. O celular é um computador absurdo. 1 terabyte tem dentro de um iPhone. Ou, sei lá, um Android. E aí as pessoas ficam paradas no passado com esse medo de voar e não precisa. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. E cada acidente traz ensina a gente a não cometer ele de novo, né? Exatamente. Por exemplo, tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é... Nos anos 80, as pessoas morriam de AIDS. Hoje em dia, você não vê falar de pessoas morrendo. Por quê? Porque a tecnologia conseguiu controlar, né, o vírus, e aí você não vai mais morrer por causa de AIDS. Existe ainda o HIV, né, o vírus. Vira uma condição, né? Então, a aviação é a mesma coisa. Nos anos 80 era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Mas eu vim aqui pra falar desse monte de coisa que as pessoas estão achando que a aviação tá ladeira abaixo, de repente começou a dar um monte de defeito, não vou voar. Tem gente com medo de voar aí. Tem. Amiga minha falou, pô, minha filha vai voar semana que vem, tô morrendo de medo. Eu falei, não mudou nada, né? Então, assiste esse programa que a gente vai chegar lá então. Devagarzinho. Coincidência quando tem muito acidente junto ou tem algum fator externo, alguma coisa comum em todos eles? Eu não diria que é coincidência, mas quando acontece isso dá um alerta maior para reportar qualquer outra coisa que aconteça em qualquer lugar. Entendi. Por exemplo, o maior acidente que a gente teve em 2024 foi o acidente da Jeju Air, lá na Coreia, em que o avião pousou sem trem de pouso, se arrastou pela pista e bateu lá num muro de concreto. Esse avião foi, acho que, 178 vítimas. Muita gente. Esqueci o que ia falar. Eu tinha perguntado se tinha alguma coisa alguma coincidência entre eles. Então, nesse mesmo dia que aconteceu esse acidente, aconteceu um incidente com a KLM, que um 737 teve um problema hidráulico, e ele pousou e quando chegou no final da pista ele saiu e foi pro gramado. E os passageiros desembarcaram no gramado. No mesmo dia, aconteceu um incidente no Canadá em que um Dash 8, ele na hora do pouso, ele quebrou o trem de pouso, que é uma coisa que às vezes acontece nesses Dash 8, eles têm um problema de trem de pouso que eu não sei o que é exatamente. Mas enfim, quebrou e arrastou a asa pelo chão, e aí filmaram, né, saindo aquele fogaréu por causa do atrito. E aí tudo isso foi reportado na mesma hora. Um acidente grande. E, pô, a gente tá falando de... o fuso horário, o planeta tem aí, né? 24 horas. Então, em cada local aconteceu um negócio, mas isso veio tudo ao mesmo tempo pra imprensa, pra mídia. E aí, óbvio que gera uma sensação de, opa, o que tá acontecendo? Mas a gente não tem relação nenhuma um acidente na Coreia com um incidente na Holanda e um outro incidente no Canadá. E talvez esses menos graves nem seriam reportados se não tivesse um acidente grande. Provavelmente. Agora, como tudo é reportado porque é filmado, até poderia aparecer, mas... Mas não teria tanto destaque, né? Mas o que é importante é que as redes de segurança funcionaram. Assim, pô, falhou um sistema hidráulico, o cara pousou, saiu da pista no final e ninguém se machucou. O outro quebrou um trem de pouso, arrastou, não pegou fogo e ninguém se machucou. Então, essas coisas não deveriam ser misturadas com um acidente que morreu 178 pessoas, que não é pra morrer ninguém. Só vê pra mim se é 178 ou 177 que morreram nesse avião. Jeju Air. Esse da companhia. Jeju Air. Da onde é? É da Coreia do Sul. Ela é uma low cost da Coreia do Sul. Podemos começar daí. A companhia low cost, a gente precisa ter mais cuidado, porque se ela é low cost, tem também low preoccupations. Low maintenance. Low maintenance. Não. Por regulamento, não.
Porque o regulamento que essa empresa voa é o mesmo que a Korean Air voa. Ela não é low cost, a Korean Air ela é legacy, né? Que a gente chama de legacy e as low cost. Só tem essas duas categorias? Não, essas seriam as tradicionais e as low cost. Tá. Tipo, você vai voar United, American, Delta, essas são as tradicionais. Tá. E você vai voar... A Gol, por exemplo, a Gol é low cost. Ah, é? É considerada apesar low cost. De, né, não conseguir ser muito low cost no Brasil, mas o nascimento dela é como low cost. Entendi. Tem Ryanair. Ryanair nunca teve um acidente assim, fora os pousos meio pesados que eles dão de repente, viram até meme na internet. EasyJet, low cost. Quantos? 179. 179, tá? Então não era nenhum nem outro que eu falei, mas 179 pessoas. E, pô, a aviação não é feita para perder vidas. Aí, fora isso, aí aconteceu o acidente em Gramado no Natal e o acidente em Ubatuba foi no dia 31. E aquele que foi atingido. Foi alvejado. E aí teve o Embraer lá que foi alvejado. Que na hora que saiu, todo mundo ainda, pô, foi um acidente, foi bird strike. Que é? Que é um impacto com pássaro, né? E aí o avião caiu, vamos contar a história dele um pouquinho também, mas aí ele caiu, né, tentou pousar e destruiu metade do avião, 32 pessoas se salvaram naquele avião. E aí quando apareceram as imagens, que normalmente eu não falo sobre acidente, quando eles acontecem até tem um relatório. Claro. Eu posso falar fatos, mas eu não especulo sobre causas. Mas quando apareceu a imagem de vídeo, mostrando a cauda do avião, tem a cauda do avião aí do... Quando mostrou a cauda toda perfurada, eu falei, é isso. O pica-pau, né, que ficou bicando isso daí. Depois ele vai mostrar essa imagem. Pô, a gente teve bastante coisa. Então, o que caiu em Gramado, o Ubatuba, esse que foi alvejado e o que bateu no muro, né? O que bateu no muro. Isso tudo no mês de dezembro. Então, o Ubatuba que foi agora, né? Aconteceu muita coisa no mês de dezembro, aí as pessoas ficaram... E a gente teve também, olha lá. Olha. Isso aí é o estabilizador horizontal. E esses furos causam... Então, o que eu acho que aconteceu, esse não saiu ainda o relatório, né? O que eu acho, o que está sendo falado. Porque o relatório, por exemplo, as caixas pretas desse avião vieram aqui para o Brasil. Foi o CENIPA quem decodificou elas e manda os áudios e os dados todos decodificados lá de volta para o Cazaquistão. Sim. Então eles que vão fazer o relatório. Mas eles já sabem, mas o avião não é do Cazaquistão. O avião é do Azerbaijão. Ele decolou de Azerbaijão e ia pousar na Chechênia. Tá. E aí, naquele dia, na Chechênia, tava com muita interferência de GPS. Por causa da guerra, os caras embaralham os sinais de GPS. Por causa de drone? Por causa de drone, por causa de míssil, que é guiado por GPS. Então, eles embaralham o sinal. E esse avião, isso eu tô falando, são reportes não oficiais, mas de perfis oficiais no Twitter, que conversam com o pessoal da Chechênia, conversam com o pessoal do Cazaquistão e tudo mais. E aí, esse avião entrou no espaço aéreo, né, da Chechênia, onde ele ia pousar, e parece que tinha uma ordem na Chechênia. Isso tem gravação, inclusive, de áudio, tá? Quando eles entram na Chechênia, que vão pousar, os caras identificam o alvo. Eles têm bateria antiaérea. Sim. E eles tinham informação de que eles seriam atacados por drones. Caramba. Da Ucrânia. Mas não apareceu nenhum drone, mas apareceu esse alvo. E o sistema deveria identificar que esse alvo é um avião civil e não um drone. Mas não identificou. E aí o cara, não sei se eles não viram velocidade, não sei se eles não viram tamanho, né? Não sei o que era, mas aí o cara viu aquele negócio e chamou a chefia dele, pedindo autorização pra, né, tem um alvo aqui, e os caras deram autorização e foi disparado. Cara. Aí dispararam dois, acho que esqueci o nome, Pansir, sei lá o nome dos mísseis russos lá, foram disparados. E aí, esse tipo de míssil é semelhante àqueles... Né? Não é o de Israel, é o que um avião da Malásia foi derrubado em 2014, na Ucrânia. Foi disparado de um míssil russo no território da Ucrânia e atingiu esse 777 da Malásia. Esse míssil ele não explode em contato. Ele, quando chega perto,
ele explode, estilhaça e joga um monte de estilhaço em direção ao alvo. Né, de acertar. Pra ter mais chance de derrubar. E é isso que a gente vê ali, esses furos, que são estilhaços desse tipo de bateria antiaérea. Me parece que é o mesmo que Israel usa lá também, quando tá vindo o antimíssil lá. O Iron Dome? É. Tem um outro que é mais avançado, mas o Iron Dome, se eu não me engano, era assim. Mas olha só, cara. E o Putin? O Putin assumiu a culpa? Então, o Putin veio pra televisão e pediu desculpas, mas não assumiu a culpa. Eu não sei como é que você pede desculpa sem assumir culpa. Desculpa pelo que alguém fez. Vamos investigar o que aconteceu. E aí... Mas, né, eu falei que a gente vai falar nesse programa muita coisa pra quem tem medo de voar. Você pega um avião que ele foi atingido... detalhe, né? Ele foi atingido e aí o cara pediu emergência pra pouso e foi negado. Ah, é? Na Chechênia. Aí ele tentou uma outra cidade que estava a uns 50 quilômetros, também foi negado o pouso. Aí ele tinha duas opções. Ou ele voltava para o lugar de onde ele saiu. E foi negado, você sabe por quê? Eu não sei se foi meteorologia ou se foi por causa desses supostos ataques de drone. Entendi. Aí ele atravessa o Mar Cáspio, ele foi mais de... Deu 1 hora de voo. Porra. Para atravessar o Mar Cáspio para chegar no Cazaquistão. Não caiu esse... Então, você viu o avião voando, todo alvejado. abatido, todo alvejado. Só que quando ele chegou lá do outro lado, provavelmente linhas hidráulicas foram avariadas por causa desses estilhaços. E o fluido hidráulico foi vazando durante o voo. Então, quando ele chegou lá, provavelmente ele não tinha mais controle de voo. E aí a gente vê aquelas imagens em que o avião tá meio... Ele sobe, ele desce, e as curvas são estranhas. Aquilo é o cara tentando pilotar. Tentando pilotar usando motor, provavelmente. Sei. E não, a gente não tem ainda, mas é o que aparenta ser. Você acha que se tivesse pousado em algum aeroporto mais próximo, tinha mais chance de... Sim, teria sobrevivido todo mundo.